Oi, gente. Tem alguém me vendo já? Oi, boa tarde. Mais uma quarta-feira, mais uma live aqui. Oi, Joara, tudo bem? Eu tô decorando todo mundo que tá sempre aqui, gente. É tão legal isso. Tem gente que tá em todas. Eu gosto. É positivo pra mim. Oi, Graci, boa tarde. Hoje a gente vai falar de um tema super legal que tá super presente ultimamente, né? A gente vai falar de estresse. Vou explicar o que é estresse, o que não é estresse. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Oi, Dani. A gente só vai esperar um pouquinho o pessoal terminar de chegar, o pessoal da Sujures divulgar o link aí, e aí a gente já começa. Vocês que já estão aqui, vocês já ouviram falar sobre síndrome de burnout? A gente vai falar sobre ela hoje, da metade para o fim da live. E queria saber se vocês já ouviram falar, se já conhecem. Elis, Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Hilton. Hilton já ouviu falar de síndrome de burnout, legal. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela hoje. É algo que a gente precisa muito prestar atenção. Eu sei que tem muitas pessoas adultas aqui me assistindo, que trabalham dentro de uma empresa, de uma instituição, e é uma questão psicológica e física também, que acomete as pessoas que trabalham em empresas. Então é bom a gente prestar atenção, tá bom? Então vamos começar falando sobre o que é estresse. Porque a gente tem muito costume de falar, nossa, estou estressado, nossa, fulana vive estressada, nossa, quanto estresse. E a gente deu um significado para essa palavra que remete à emoção de raiva, remete a uma pessoa nervosa. Então, mas na realidade não é bem assim, a gente vai falar hoje, mas o estresse ele não é considerado uma emoção, não é considerado um sentimento. Ele é considerado uma reação do nosso organismo. Acho que vocês estão ouvindo que o galo está aqui hoje. Hoje ele veio. Enfim. O estresse ele é uma reação do nosso corpo, do nosso organismo, diante de uma situação que nos ameaça, que nos coloca em perigo. Então, esse mecanismo do estresse, ele coloca a gente em estado de alerta e isso provoca alterações físicas e emocionais. Mais pra frente a gente vai ver os tipos de estresse e o que cada um causa, como que cada um acontece, mas tem dois tipos distintos. E tem fases também. Então, o mecanismo do estresse é uma atitude biológica que é necessária para nossa adaptação em situações novas. Ou seja, a gente precisa do estresse. Eu sempre explico, quando eu vou explicar para os meus pacientes crianças, o que é medo? Aí eles falam, medo é isso, isso e isso. Tem alguém que não tem medo? Aí eles geralmente falam sim. Eu falo que não. Todo mundo tem medo, porque o medo garante a nossa sobrevivência. O estresse, de certa forma, também. Então ele gera na gente um mecanismo que a gente chama de luta ou fuga. Que ou a gente vai lutar ou a gente vai fugir. Então envolve aí uma questão de sobrevivência.
Se a gente está andando numa floresta e aí a gente encontra um leão, é uma situação de estresse. É uma situação que vai causar uma resposta no nosso organismo ao leão. Então a gente vai trabalhar ali de forma instintiva para sobreviver. O estresse causa isso na gente. Por exemplo, um outro exemplo. Você tá lá andando de carro distraído. Tá lá dirigindo, distraidaço, assim, com a cabeça na lua. Na hora que você olha pra frente, tem um carro parado na tua frente. Isso gera uma situação de perigo. Seu cérebro entende que você tá em perigo. Ele vai gerar um estresse. O estresse vai te fazer pisar no freio ou desviar. Então a gente precisa dessa reação. Lembrando que não é uma emoção, não é um sentimento, é uma reação do nosso organismo, do nosso corpo, para garantir a nossa sobrevivência e a nossa adaptação a mudanças. Então a gente precisa parar de enxergar o estresse como negativo, porque ele garante que a gente vai se adaptar a situações novas. Então, quando a gente se sente ameaçado, acontece uma reação química no nosso corpo que vai permitir que a gente tome atitudes para evitar ferimentos, para evitar morte, acidente, qualquer coisa que vai nos prejudicar a nossa integridade física, certo? Então, durante o estresse, a nossa frequência cardíaca ela aumenta, a respiração acelera, os músculos vão se contrair e a pressão arterial aumenta. Reação normal, ok? Estamos falando até agora de estresse normal. Então, ele pode ser, por ele ser uma reação, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Até agora a gente falou de questões positivas que é garantir a sobrevivência e a integridade física. Mas ele pode ser negativo, quando você entende que tem uma ameaça ali e isso te acarreta uma carga de adrenalina muito grande. E aí isso traz malefícios para a sua saúde. E como que eu sei se o estresse está sendo positivo ou negativo? Isso vai depender de cada um, de cada pessoa. Como cada pessoa vai enfrentar aquele perigo ou aquela ameaça. Tem gente que é mais sensível, tem gente que sabe lidar melhor. Então isso vai variar muito. Eu já falei isso outras vezes, mas repetindo que é demais. O que é estressante? O que pode ser um fator estressante? Para mim, pode não ser um fator estressante para você. Depende da vivência de cada um, da experiência, de como cada um enxerga a vida, o mundo. Então, essa questão do estresse, ele ser positivo ou negativo, ele depende. Então, depende de vários fatores internos de cada pessoa. Então, em pequenas doses, certo? O estresse ele nos ajuda. Mas o que acontece quando a gente fica muito tempo sob uma situação de estresse? O que acontece quando esse estresse ele é muito grande? Ele vai além do que é essencial ali para nossa sobrevivência. É aí que a gente entra na questão de estresse prolongado. Quem estava aqui na live de saúde mental, de novo eu estou usando ela como exemplo, mas quem não estava vai assistir, porque eu sempre cito essa live. Eu falei sobre fatores de risco no desenvolvimento de transtornos mentais. E a exposição a situações de estresse prolongado é um fator de risco no desenvolvimento de transtornos mentais. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso. Por quê? O que acontece? Quando a gente passa por uma situação de estresse, o principal hormônio que é liberado no sangue é a adrenalina. A adrenalina, ela não é vilã, ela é boa, em pequenas doses, porque ela vai nos motivar a fazer alguma coisa. Ela vai colocar a gente para agir, de alguma forma. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo prático. Hoje, um exemplo pessoal, aliás.
Hoje eu estava fazendo almoço e eu sou uma pessoa muito distraída. E aí eu me distraí e a carne queimou. E aí você corre, e aí o coração começa a acelerar, você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A adrenalina nessa situação, ela tem a função de me colocar para agir. Então ela me botou para desligar o fogo, tirar a carne de uma panela para passar para outra, colocar água na panela que tinha queimado. Então encontrar soluções para aquele problema que aconteceu. A adrenalina na dose normal faz isso. Só que em excesso, ela pode trazer consequências prejudiciais, assim como o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Então, o cortisol, quando ele é liberado, ele prejudica o nosso corpo, a nossa mente também, mas também o nosso corpo. Então, eu acho que muita gente sabe, deve ter ouvido aí de médicos nutricionistas que o cortisol, ele interfere no peso corporal. Ele pode causar acúmulo de gordura abdominal. Isso é só uma das coisas. Mas ele também causa perda de memória. Eu falo também para os meus pacientes que estão em fase pré-vestibular, que a principal causa do branco na prova, na hora da prova, tipo, você não lembrar da resposta, é o estresse, é o cortisol, porque impede a oxigenação total do cérebro, e aí você não consegue pensar direito. Então, a liberação desses dois hormônios em excesso pode causar essas questões aí pra gente. E o cortisol ainda, se ele é produzido com muita frequência ou é muito duradouro, ele interfere no sistema imunológico. Então, você pode ficar doente com maior facilidade. Agora a gente vai falar dos tipos de estresse. São dois. A gente tem o estresse agudo. Ele é mais intenso e mais curto. Ele geralmente é causado por situações traumáticas, só que são passageiras. Então, nesse exemplo que eu dei lá do carro, você está dirigindo o carro, de repente você vê um carro parado na sua frente, você está em alta velocidade. O estresse ele vai fazer assim. Ele vai subir muito rápido, vai dar um pico de estresse, só que ele também vai passar muito rápido. Então, você tem lá os sintomas físicos, você começa a tremer, o coração acelera, você começa a ficar ofegante, só que passa. Então, é uma situação temporária, um susto, digamos assim. E o estresse crônico, como que ele funciona? Ele afeta a maioria das pessoas, ele é constante no dia a dia, só que de uma forma mais suave. Isso não significa que ele é melhor. Pelo contrário. Se cada dia, todo dia você vai lá e toma uma gotinha, conta-gotas assim, de veneno, uma hora você vai morrer. Não é porque ele vem em pequenas doses todos os dias que ele é benéfico. Não é isso. Pelo contrário. A situação de exposição ao estresse prolongada tem mais chance de causar transtornos mentais. E a evolução do estresse, além de ter esses dois tipos de estresse, a evolução do estresse ela se dá em fases. Então ela tem 3 fases. A primeira é a fase de alerta, que ela acontece quando você entra em contato com um agente estressor. É aquele primeiro momento que você olha, vou pegar o exemplo do carro de novo. Você olha e você fala: perigo ali na frente. Tem um carro parado ali e eu tô em alta velocidade. Essa é a fase de alerta, que seu cérebro acende e fala: perigo, perigo, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E quais são os sintomas que acontecem nessa fase de alerta? As mãos e os pés ficam frios, as extremidades ficam geladas. Você pode apresentar boca seca, dor no estômago, suor, tensão e dor muscular, por exemplo, mais comum, né, na região dos ombros. Você pode ter o aperto da mandíbula, ficar travada e ranger os dentes, ou roer as unhas. Pode acontecer de soltar o seu intestino de forma passageira, insônia,
taquicardia, né, os batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, o aumento súbito da pressão sanguínea, só que também é passageiro, e agitação. Todos esses sintomas, eles são passageiros, é importante a gente pontuar isso, porque vai chegar um momento que a gente vai falar sobre a persistência de sintomas e o que isso causa, certo? Então, digamos que a fase de alerta, ela se assemelha bastante ao estresse agudo, que é aquela coisa repentina e que passa. A fase de resistência, segunda fase da evolução do estresse, é quando o corpo ele tenta voltar para o equilíbrio, ele tenta voltar ao normal. Então, o organismo ele pode se adaptar ao problema ou eliminar o problema. O que isso significa? Vamos imaginar, ainda nesse exemplo do carro, gente, acho que dá para explorar esse exemplo em todas as fases aí, tudo que eu quero falar. Você teve a fase de alerta, seu cérebro apitou, falou perigo, faz alguma coisa. Aí você faz, você age. E aí depois, o seu corpo ele vai tentar voltar ao normal. Entre a fase de resistência e a próxima fase, a fase de exaustão, quando o seu corpo tenta voltar, principalmente os hormônios, adrenalina, cortisol, voltar ali ao normal, abaixar os batimentos cardíacos. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas dá um cansaço. Dá um cansaço, uma moleza, você chega a sentir até dor no corpo. Por quê? Você teve aquelas reações, aqueles sintomas de tensionar músculo, tensionar os ombros, ranger os dentes e de repente você solta. Então causou ali um gasto de energia, tanto físico quanto mental. Então o seu corpo ele precisou voltar ao normal, isso significa que ele gastou energia para voltar ao físico e para voltar ao mental. Então aí vem a fase de exaustão. Mas antes eu vou falar dos sintomas da fase de resistência. Isso eu estou falando, esse exemplo, é do estresse agudo. Mas vocês podem adaptar isso para o estresse crônico. Os principais sintomas de quando você está na fase da resistência do estresse. Problemas com memória, o mal-estar generalizado, aquela sensação ruim no corpo que você não sabe exatamente o que é. Formigamento nas extremidades, nas mãos e nos pés. Sensação de desgaste físico, mudança no apetite. Pode surgir problemas de pele. A pressão também tá alta, fica alta. Cansaço, gastrite, tontura, sensibilidade emocional em excesso, irritabilidade excessiva e a maioria, os mais comuns são esses. O resto é muito individual. E aí a gente chega na terceira fase, que é a fase de exaustão. Nessa fase é que a gente precisa tomar muito cuidado se alguém estiver nessa fase. Porque é na fase de exaustão que podem surgir vários comprometimentos físicos em forma de doença. É aí que vem, lembra da live passada das doenças psicossomáticas? É aqui que chega. Então, problemas de coração, úlcera, enxaqueca, queda capilar. Então, o que mais que é comum? A insônia. Pode surgir também tiques, sabe? Tique nervoso. A hipertensão arterial, ela se torna uma doença. Então, a pessoa já é caracterizada como hipertenso porque a pressão ela não volta mais. Problemas de pele também já prolongados, mudança extrema de apetite, batimentos cardíacos acelerados, persistentes, daí a gente pode levar para doenças cardíacas, a tontura frequente, labirintite, úlcera, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, apatia, cansaço, muitas coisas. E de forma prolongada e fixa. Então é nessa fase que a gente precisa olhar com mais carinho para não deixar chegar nessa fase, tá?
Vamos trabalhar com prevenção. O que acontece no nosso corpo quando a gente passa por uma situação de estresse? No nosso corpo físico. Então, no cérebro, a gente recebe doses altas de substâncias de hormônios. De hormônios excitatórios. Aqueles hormônios que te deixam agitado. Então, a atividade cerebral vai aumentar e as pupilas vão se dilatar para melhorar a visão. É uma questão instintiva, de luta ou fuga. Em grandes doses, nessa questão, aumenta a pressão arterial e pode ocorrer AVC e aneurisma. Grave, né? Por isso que eu falo para não deixar chegar nessa fase. Em relação ao coração, os batimentos cardíacos eles aumentam, a pressão arterial sobe e com a grande descarga de adrenalina, de estresse prolongado, lembra da gotinha de veneno todos os dias? Aumenta a coagulação do sangue, contrai os vasos cardíacos e aumenta a chance de ter um infarto. Na questão do aparelho gástrico, o estresse ele muda o nível de acidez do estômago. Em altas doses, isso significa o quê? Azia, má digestão, gastrite e até formação de uma úlcera. Em relação aos músculos, os músculos recebem mais sangue, mais oxigênio e eles se contraem para melhorar a performance, a atividade. Mas essa tensão, a tensão constante, ela causa dores, principalmente em pescoço, costas e ombros, e um cansaço extremo. Agora, uma coisa interessante que eu não sabia, que pesquisando aqui eu descobri que eu queria passar para vocês. Boca, em relação à boca, teve uma pesquisa na Unicamp que mostrou que pessoas que estão em situações de estresse prolongado, elas têm mais chance de desenvolver doenças periodontais, doenças do dente, da boca, que atingem os tecidos ao redor dos dentes, que são responsáveis pela sustentação e pela fixação dos dentes. Ou seja, pode levar a perder os dentes também, a perda dos dentes. Porque destrói o tecido ósseo. É gravíssimo, gente. Vocês que estão me vendo aqui, pode começar a repensar, vocês que estão passando por essas situações de estresse, começa a repensar o que está causando isso, o que você pode fazer para melhorar. Outras coisas que o estresse prolongado também pode causar: herpes, corrimentos, infecções ginecológicas, problemas de pele, queda de cabelo e distúrbios de menstruação. Aí a gente chega na síndrome de burnout. Nossa senhora, eu falei um monte de coisa ruim, né? Olha que coisa. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Ela atinge cerca de 40%, se eu não me engano, 40% dos trabalhadores que relatam que o trabalho é muito estressante. O que é a síndrome de burnout? Burnout, quando a gente vai traduzir, é mais ou menos algo como queima. Tipo, algo que queima e para de funcionar, sabe? É tipo queimar uma resistência do chuveiro. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, que vem de situações de trabalho desgastante e que demanda muita competitividade, muita responsabilidade, muito esforço. Trabalhar é bom para a saúde mental, certo? É ótimo. A gente colocar os nossos potenciais em ação, a gente fazer coisa que a gente gosta, ter um resultado bom, uma produtividade legal, é ótimo para a saúde mental. Só que um ambiente de trabalho negativo, ele pode levar a problemas de saúde física e mental, como a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela não é só mental, ela também vai para o físico. A principal causa dessa doença, desse distúrbio emocional, é o excesso de trabalho. Não só, tem outras também, mas a principal é o excesso de trabalho.
Mas pode ter também a questão de um trabalho que te coloca em risco, um trabalho que você não tem as funções bem estabelecidas, então você tem que fazer tudo, tá desorganizado e não consegue dar conta. É uma doença muito comum em profissões mais específicas que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidade constante, tipo médico, enfermeiro, professor, policial. Eu vi um artigo super legal que falava sobre síndrome de burnout em agentes penitenciários, que também é uma profissão de risco e é uma profissão estressante. Então é muito comum nessas áreas. Área da saúde e professores policiais. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que um trabalho saudável é aquele que as pressões sobre os colaboradores são adequadas em relação às suas habilidades e recursos. O que isso significa? Sempre vai ter pressão. A OMS ela não fala que um ambiente de trabalho saudável é um ambiente sem pressão. Ela não fala isso. Ela fala que a pressão ela corresponde à habilidade daquele colaborador, daquele trabalhador e aos recursos que ele tem. Então, uma pessoa que trabalha com vendas, o que é esperado dessa pessoa? Que ela saiba vender, que ela saiba ouvir o cliente, tratar bem o cliente, que ela saiba subir no estoque, encontrar o produto que o cliente pediu. Isso é esperado. Então, pressão sobre isso vai ter. O que a gente não pode, o que o gerente não pode é esperar que um vendedor também trabalhe como estoquista, como, sei lá, trabalhe na transportadora, trabalhe como caixa, enfim, outras funções além daquela a qual ele está habilitado para fazer. Então a pressão ela sempre tem. O Instituto Americano de Estresse, a sigla é AIS, explica que o trabalho ele é de longe a principal causa de estresse em adultos, e isso aumenta ao longo do tempo. E isso atinge cerca de 40% dos trabalhadores que relatam que o trabalho é estressante ou exaustivo, desgastante. Ela pode resultar de vários fatores, como eu falei, não é necessariamente o excesso de trabalho. Tem gente que trabalha muito e está de boa. Mas tem outras coisas por trás disso também. Ela pode aparecer da falta de controle. Então a pessoa ela recebe muita coisa para fazer e não consegue organizar o que fazer primeiro. Tem cobrança, sei lá, do financeiro, do administrativo, do RH, de sei lá o quê. E ela não consegue se organizar, não consegue controlar o que ela está fazendo, o que ela precisa fazer na ordem. As expectativas de trabalho são pouco claras. Então você é contratado, você entra lá e ninguém fala exatamente o que você precisa fazer, o que você precisa alcançar, quais são as suas metas, qual é o objetivo do seu trabalho. Você simplesmente entra no escuro. Isso também pode ser um fator que influencia no surgimento da síndrome de burnout. Problemas de relacionamento com colegas. Então, uma equipe de trabalho que não é unida, pelo contrário, que tem conflitos muito explícitos, muito intensos também. E desequilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, não é só excesso de trabalho. Não é só para quem está trabalhando muito. Porque às vezes a gente vê uma pessoa, pode ter muito julgamento, sabe? Ah, mas fulano nem trabalha tanto assim e tá passando mal? O que é isso? Tá, mas a gente não sabe o que tá acontecendo dentro do trabalho do fulano para ele tá assim. Então vamos pensar na situação que a gente está passando atualmente. Profissionais da saúde lidando com o estresse o dia inteirinho. É uma porrada atrás da outra. Sabe? E eu tenho uma amiga, ela é médica e ela estava trabalhando na linha de frente do coronavírus. Inclusive pegou.
E ela é uma pessoa que ela sempre tinha amidalite. Sempre tem amidalite. Então, o corpo dela responde dessa forma, com um sintoma físico. Diferenças entre a síndrome e depressão ou os dois. A depressão ela é mais geral. Mas você quer dizer como identificar se é síndrome de burnout ou depressão? Elas estão ligadas diretamente. A síndrome de burnout ela pode causar depressão e ansiedade também, certo? Quais são os sinais? Acho que agora a gente vai entrar nessa questão dos sintomas. Quais são os sinais que você está esgotado profissionalmente? Isso, gente, esses sintomas, a síndrome de burnout, assim como vários outros transtornos, afeta diretamente a vida social da pessoa que está passando por isso. O relacionamento com os amigos, o relacionamento com a família. Então, a última coisa que a gente pode fazer é julgar essa pessoa. Então, pode ser que sim, ela vai ficar mais irritada, sim, ela vai perder o senso de humor, ela vai ficar mais nervosa. Acontece. Então, vamos lá. Cansaço constante é um sintoma. Distúrbios do sono, irritabilidade, dores musculares e dor de cabeça, perda de apetite ou fome em excesso, alterações do humor, falta de memória, depressão e ansiedade. Thaísa, socorro! Como que eu sei que eu tô com síndrome de burnout ou com qualquer outra coisa? Porque quem assistiu as outras lives viu que sintoma é tudo parecido. Profissional de saúde, gente. Profissional da saúde. É para ele que você precisa correr. Psicólogo, psiquiatra, médico. É para ele que você precisa perguntar. Porque ele vai avaliar toda a sua história e os fatores de risco. Então ele vai ver a sua linha do tempo, ele vai perguntar quando que isso começou, por que você acha que isso começou. Tem toda uma investigação em cima disso. Quem sou eu para falar o que você está tendo aí? Então precisa de uma investigação, não é simplesmente você me descrever os sintomas e eu falar, ah, é isso. E se não for, vou te dar diagnóstico errado. Por favor. Então vocês também não saiam daqui querendo diagnosticar, hein? Sempre falo isso e sempre vou falar para ninguém sair daqui assim. Então você procura um profissional da saúde, conta a tua história, você também faz uma autoanálise. Olha e fala, não, começou aqui. Uma coisa muito comum que pode acontecer, que eu já vi acontecer, eu vi com uma pessoa conhecida minha. Síndrome do pânico relacionada ao trabalho. A pessoa passou por uma situação traumática dentro do ambiente de trabalho. E toda vez que ela ia trabalhar, ela começava a tremer, começava a suar frio, mão gelada, pé gelado, sentia náusea, ficava branca. Síndrome do pânico relacionada a um evento traumático. E aí pode gerar uma síndrome de burnout. A gente pode considerar talvez uma síndrome de burnout. Então, você precisa olhar para o que você está sentindo, que horas que você está sentindo. Ah, eu sinto isso quando eu chego no trabalho. Eu começo a tremer, meu coração acelera quando meu chefe chama meu nome. Entendeu? Então, olha e reflita. E procure ajuda. Tem uma pesquisa também que eu vi uma vez de um filósofo coreano. Não lembro exatamente agora quem era. Mas ele pesquisou os principais sintomas, os principais motivos pelos quais a gente vive estressado. E um deles é essa cobrança de produtividade, de positividade. Então você precisa produzir, você precisa fazer, você precisa trabalhar, você precisa ter um hobby, você precisa cuidar das crianças, você precisa fazer curso, você precisa aprender, você precisa ter lazer também.
é essa ideia de que a gente precisa dar conta de tudo. E é uma cobrança. E vai gerar estresse. Então, essa cultura que a gente está vivendo atualmente, desse excesso de produtividade, ainda mais agora em isolamento, gente. Quem que consegue todos os dias, o tempo todo, ser produtivo? Não tem dia que você quer ficar no sofá? Não tem dia que você quer ficar na cama, dormindo, tá com preguiça, tá cansado? Mas a sociedade tá lá. Não, tá tendo live disso, live daquilo. Fulana tá treinando 8 horas da manhã, tá fazendo live. Tá tendo live de francês, tá tendo live disso. Vai lá, assiste, estuda. Calma, tá? Aqui a gente precisa lembrar que a cobrança ela não é só externa também. Tem uma cobrança interna. Todo mundo também se cobra um pouquinho. Ou um pocão, né? Depende. Então a gente está vivendo agora um momento de cobrança para a gente produzir, para a gente ser produtivo, para a gente fazer muita coisa, para a gente não se deixar entregar. Nossa, não pode ficar deitada no sofá. Levanta e vai fazer alguma coisa. Não, você pode também. Tem dia que você vai fazer coisa, tem dia que não, sabe? Não gera essa situação de estresse, não deixa essa situação de estresse cair em cima de você. Claro que a gente está falando aqui de uma situação, tem realidades diferentes, a gente não pode fechar os olhos para isso. Tem gente que realmente precisa fazer tudo, né? E aí, como que a gente vai então combater a síndrome de burnout, sendo que vem de uma questão que não é só interna, que também é externa, é a questão do ambiente de trabalho. E aí, eu vi uma pesquisa também que publicou que a mudança organizacional é muito mais efetiva do que a mudança individual. O que isso significa? O indivíduo ele pode procurar terapia, procurar psiquiatra, procurar fazer atividade física, tudo isso que a gente sabe que faz bem. Só que aí ele vai para o trabalho, nada no trabalho mudou. O chefe continua cobrando, a equipe continua tendo conflito intenso, não tem funções bem definidas de trabalho. Ou seja, vai ser meio que dar murro em ponta de faca. Pode ajudar? Pode. Só que o indivíduo nessa situação, ele não vai trabalhar sozinho. Sozinho, ele vai ter pouco resultado. Vai ter resultado, sim. Mas o ideal seria mudança organizacional também, junto com a mudança do indivíduo. Então tem que partir dos dois lados. Então, quais são as mudanças que a empresa pode fazer? Você que está me assistindo, que é dono de empresa. Porque, querendo ou não, gente, situação estressante no trabalho vai influenciar o dono da empresa também. Os funcionários não vão produzir bem. Então, algo aí precisa mudar. Então, a primeira sugestão: programa de gestão de saúde. Promover o bem-estar do colaborador. Porque você aumenta a produtividade e o engajamento do seu funcionário. Então, oferecer benefício relacionado à saúde, saúde mental, incentivar esses cuidados com a saúde é uma boa mudança dentro da empresa. Contrate um psicólogo. Puxando sardinha aqui pro meu lado. Um psicólogo organizacional. Por quê? A gente faz pesquisa de clima, a gente faz diagnóstico organizacional, vê o que tem de errado ali, o que não está saudável, o que pode mudar. E tendo uma pessoa com um olhar de fora, é diferente. É a mesma coisa que uma pessoa ir na terapia. Ela vai contar a situação dela e vai ter uma pessoa de fora olhando e vendo de uma outra perspectiva. A questão organizacional é a mesma coisa. Então vai chegar um psicólogo que não está contaminado pela cultura da empresa, isso é muito importante. Ele não sabe quem é quem, não pegou amizade com ninguém, então ele é neutro e imparcial.
E ele vai olhar e vai falar, tem isso de errado, isso de errado, isso de errado. A gente precisa mudar essas coisas. Que jeito que a gente vai mudar? Assim, assim, assim. Então, bora. Então, isso é ótimo para a mudança do clima organizacional. Já fiz uma vez, aliás, uma pesquisa de clima, é bem legal. A gente entrevista todos os funcionários, aplica escala de estresse em todos os funcionários. Só que às vezes pode ser meio complicado. Mas enfim, contrata aí um psicólogo organizacional para ele trabalhar na sua empresa para fazer o diagnóstico organizacional e ver o que pode melhorar. Regras sobre fluxo do trabalho. Então, implementar ferramentas, softwares, regras que vão organizar o fluxo de trabalho e limitar o trabalho, por exemplo, fora do expediente. Então, colocar limite dentro da sua empresa. Então, você trabalha de tal horário a tal horário. Você faz isso, isso e isso. É realmente, digamos assim, colocar os pingos nos is, sabe? Definir bem para todo mundo o que cada um vai fazer e que horas que a pessoa vai trabalhar. Para não ficar em aberto e aí você exigir mais do que o seu funcionário pode te dar. Agora, na questão individual, o que cada pessoa pode fazer para si mesmo para prevenir a síndrome de burnout? Definir limites saudáveis. Então, gerenciar as expectativas para que você não fique sobrecarregado de trabalho. Então, aprender a dizer não é uma questão importante. Então, isso não é a minha função. Eu não consigo fazer isso. Peço para fulano, acho que ele vai fazer melhor do que eu. Eu tô atolada de coisa. Então, colocar limites e ver o que você dá conta de fazer, certo? Isso está muito ligado ao autoconhecimento. Avaliar suas opções com o seu chefe, obviamente, né? Você não vai simplesmente fazer o que você quiser dentro da empresa. Você vai conversar com o seu chefe, explicar o que está acontecendo. Olha, não estou conseguindo produzir muito bem, acho que eu poderia melhorar nisso, nisso, nisso. Eu te entregaria um trabalho muito mais efetivo se eu tivesse mais qualidade de vida, de trabalho, de ambiente de trabalho. Então, negociar e tentar conversar e expor as suas questões, suas inseguranças. Avaliar seus interesses e habilidades. Vamos lá. Seja honesto com você mesmo. Avalia o que realmente você gosta de fazer. Você gosta do seu trabalho? Ou você está trabalhando porque você precisa? E isso acaba te fazendo mal. Porque imagina você ficar 8 horas do seu dia fazendo uma coisa que você odeia. Obviamente é estressante, é desgastante, é exaustivo, vai te irritar. Você vai passar boa parte do seu dia nessa situação que não é legal. Então seja honesto, olha e fala, não gosto disso, não gosto de trabalhar com isso. Melhor. E se for possível, procure algo dentro do que você gosta. Para evitar esse tipo de distúrbio emocional. Para promover uma qualidade de trabalho também. Faça pausas. Não vai trabalhar horas seguidas. Levanta. Vai dar uma caminhada. Eu tive uma aula uma vez na pós-graduação com uma professora que ela levou uma caixa de chocolate e deixou em cima da mesa dela. Aí quando ela percebia que a gente já tava assim, ela jogava um chocolate para quem tava assim. Falava, vai dar uma andada, levanta, vai andar lá fora. Porque isso ajuda na oxigenação, te ajuda a dar uma relaxada, distrair, respirar. E aí você volta melhor. Então come um docinho, come um chocolate, vai dar uma voltinha, bebe uma água, respira, conversa com alguém, tipo, sobre uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Vai se distrair um pouquinho e depois volta e continua. Pratique atividade física, né? A gente sabe que, já falei aqui,
que a atividade física ela não é benéfica só para a saúde física, mas também para a saúde mental. Então, tirar a sua cabeça do trabalho para pensar em outra coisa, se distrair, gastar energia, sabe? Botar o estresse para fora, se você se irritou com alguma coisa no trabalho, vai lá, faz um exercício, vai correr, vai fazer boxe, muay thai, que é bom também para tirar essa carga estressante. Síndrome de burnout, gente, e estresse é algo muito sério que a gente nem sempre dá atenção. Então, eu conheço gente que chegou a desmaiar de estresse por conta de trabalho. Gente que acorda de madrugada para trabalhar, para fazer coisas no trabalho, para resolver pendências. Então, acaba sendo uma coisa que você faz contra a sua saúde. Seu corpo tá lá te mantendo e você tá trabalhando contra ele. Então, para pensar. A situação que você está passando hoje dentro do seu trabalho, você consegue mudar? O que você precisa mudar? O que te deixou assim? Porque às vezes teve um motivo, teve uma situação traumática que aconteceu alguns meses atrás, não sei, que te deixou mal. Que o trabalho não é mais a mesma coisa. Então, olha para isso. A gente tem mania de ficar varrendo para debaixo do tapete, principalmente no quesito trabalho. Porque o trabalho paga nossas contas, querendo ou não, e Deus por livre ficar sem emprego. Mas e a saúde fica onde? A gente precisa equilibrar as duas coisas. A gente não pode simplesmente gastar toda a nossa energia com um trabalho que desgasta, com um trabalho que estressa, com um trabalho que prejudica, que te deixa doente. Então aí onde tem os afastamentos, né? Afastado por depressão, afastado por síndrome do pânico. Então não deixa chegar ali. Se você já está percebendo isso e isso está no começo, vai atrás de ajuda. Então vai atrás de fazer uma terapia, procurar um hobby, conversar com seu chefe, se você tiver essa liberdade. E de novo, tem situações e situações. Eu tô aqui falando se você tem essa liberdade para conversar com seu chefe, para rever o seu trabalho. Tem gente que não tem essa opção. E aí a gente faz o quê? Trabalha a saúde mental daquela pessoa dentro dessa situação. Na hora que a gente trabalha, a gente faz o que a gente pode com aquilo que a gente tem. Se a gente tem uma pessoa que não pode de jeito nenhum largar esse emprego e procurar outro, a gente vai se virar com isso mesmo. Mas se você tem, por que não? O que você está esperando? Está esperando ter alguma doença psicossomática? Eu falei aqui, AVC, infarto. E aí? Certo? Vocês estão aqui ainda? Tá todo mundo quietinho, eu tô acabando já. Se quiser tirar dúvida, aproveita. Se quiser contar a sua história, aproveita. Se quiser dar um exemplo, comenta aqui. Que aí a gente vai conversando. Gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar direito. Espero que não tenha ficado confuso. Espero que tenha feito diferença na vida de alguém. Se uma pessoa sair daqui pensando nisso, refletindo sobre isso, eu já vou ficar feliz. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, pode, além de deixar aqui nos comentários, se você não quiser se expor, pode me mandar no meu e-mail, que é thaisapsicologia@gmail.com. Vou escrever aqui de novo.
Pronto. Meu e-mail tá aqui nos comentários, caso vocês queiram falar comigo. Aceito sugestões de temas para as próximas lives, certo? Comenta aqui se você quiser que eu fale sobre alguma coisa específica. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois, eu ainda volto aqui para ler os comentários, tá bom? Quem perdeu o começo da live, a live fica salva aqui no Facebook da Sojures e no YouTube também, tá bom? Então você pode assistir a hora que você quiser. Quem perdeu aí algum pedaço, quem chegou depois, quem foi embora também, certo? Lembrando que sou psicóloga parceira da Sojures, a gente tem convênio. Tô atendendo online agora durante a pandemia. E tô atendendo adolescentes e adultos. Crianças eu não tô pegando casos novos, mas se precisar de alguma coisa, se vocês quiserem falar comigo, pode me mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, qualquer coisa, pode conversar, tá bom? Eu espero vocês na semana que vem. O Wilton comentou, está ajudando e muito, tanto para reflexão como para mudança de rumos. Eu espero realmente que eu esteja ajudando vocês, gente. A mudança ela vai de passinho em passinho. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando. Parabéns, olhar do todo e não só a culpabilização da pessoa. Sim, nessa questão, como eu falei, não é só a questão do indivíduo, mas os donos de empresa, presidentes de grandes empresas, a gente precisa promover dentro das organizações uma saúde do trabalhador. Inclusive tem uma área da psicologia que é saúde do trabalhador, é isso mesmo. Fiz estágio nessa matéria aí. Porque não é simplesmente você botar a pessoa sentada na cadeira e mandar ela fazer. Né? A gente está lidando com o ser humano. Então, você não simplesmente joga o trabalho em cima da pessoa e fala faz. A gente precisa promover saúde dentro do ambiente de trabalho pelo bem de todos. Como eu falei, a pessoa que está com uma saúde mental legal, com uma saúde física legal, ela vai produzir mais. Então, você vai ter uma equipe melhor, mais integrada, mais engajada. Então, isso vai ser bom para o dono da empresa também, não só para aquela pessoa. Então, realmente é uma coisa que toda a instituição precisa olhar. Não é só uma pessoa que está cansada, que está exausta, que está estragando o trabalho. Certo? Muito bem, gente. Um beijo para vocês. Até quarta-feira que vem. Espero vocês aqui de novo. Obrigada para quem assistiu. Muito obrigada por estarem aqui. Eu sempre vejo um pessoal que está aqui sempre. Fico muito feliz, estou decorando os nomes já. Então, um beijo. Espero vocês na semana que vem. Tchau.